Vamos falar agora de alguns erros na construção de gráficos. Essa aula aqui é extremamente importante porque muitos alunos cometem os erros que eu vou mostrar aqui na construção de gráfico, que na verdade se trata de um erro na construção da escala do gráfico. Então vamos supor, independente de ser um histograma, de ser um gráfico de coluna, de ser um gráfico de linha, que você vai marcar aqui o que te interessa no eixo horizontal, no eixo das abscissas, e normalmente aqui no eixo das ordenadas, eixo Y, eixo vertical, você vai marcar a frequência. Aí, suponha que um aluno tenha feito isso daqui, tenha marcado dessa maneira aqui. Obviamente que esse gráfico está errado. Por que que ele está errado? Vamos olhar, por exemplo, para essa distância aqui. Imagina que essa distância aqui na régua tenha 1 centímetro. Imagina que essa distância aqui tenha, por exemplo, meio centímetro. E que essa distância aqui tenha, por exemplo, 1,5 centímetro. Agora, olha para os valores. Daqui para cá, variou uma unidade, do 1 para o 2. Daqui para cá, também variou uma unidade, que foi do 2 para o 3. Daqui para cá, também variou uma unidade, que foi do 4 para o 5. Ou seja, a gente tem variações iguais aqui de unidades, porém, para uma mesma variação, a gente tem distâncias diferentes entre cada um desses tracinhos. Tá? Então, obviamente, aqui existe um problema de escala. A tua escala está errada. Tá ok. Aí, o aluno eventualmente vai fazer isso daqui. Ele vai construir os tracinhos, ele vai construir de forma que tenha, por exemplo, 1 centímetro entre cada tracinho, tá? Então, todos os tracinhos aqui têm 1 centímetro entre cada um deles. Só que aí, quando a gente olha para esta variação aqui, para esta e também para esta, a gente percebe que as variações são diferentes. A gente tem uma variação de 1 para 3, quer dizer, 2 unidades, de 3 para 6 variou 3, e de 6 para 7 variou 1. Então, embora os tracinhos estejam equidistantes, ou seja, os tracinhos têm a mesma distância entre eles, o que está acontecendo? Para distâncias iguais, a gente, quer dizer, espaçamentos iguais, tá? Distâncias iguais no sentido da régua, a gente tem distâncias diferentes aqui na nossa escala. Ou seja, de novo, a gente tem um problema de que a escala está errada. Então, uma coisa que você tem que entender é o seguinte: escala não é sinônimo desse espaçamento, tá? Eventualmente você pode fazer uma escala assim, Vamos aumentar aqui. A distância entre os tracinhos aqui é uma, a distância entre esses tracinhos é outra, a distância entre esses tracinhos é outra. A distância entre eles é diferente, mas a escala pode estar correta. E da mesma forma, não é porque você fez os tracinhos, os espaçamentos, você marcou na régua, todas essas distâncias estão exatamente iguais, não é porque você fez isso daqui que a tua escala vai estar certa. Porque tudo depende do número que você vai marcar aqui do lado. Porque o número, que no caso seriam esses números aqui, ele vai representar uma distância entre um número e outro. Essas distâncias têm que estar coerentes com a escala. Então, aqui, por exemplo, o que a gente tem? A distância entre o tracinho aqui no eixo X, por exemplo, vamos supor essa distância aqui que seja de 1,5 centímetro, tá? Aqui também eu tenho 1,5, 1,5, 1,5. Todo mundo tem uma distância de 1,5. E aqui no eixo Y, vamos supor que eu tenha 1. Entre cada tracinho eu tenho exatamente 1 centímetro. As distâncias no eixo X e no eixo Y são diferentes. Até aí não tem problema. A gente pode sim ter espaçamentos diferentes em cada um dos eixos. A gente pode inclusive ter escalas diferentes. Uma escala no eixo X e outra escala no eixo Y. Só que, quando a gente olha aqui no eixo vertical, a distância entre cada tracinho, para cada 1 centímetro na tua régua,
você pode ver que a gente tem aqui, ó, uma variação sempre de 2 unidades. Enquanto que para cada 1,5 cm aqui no eixo X, quer dizer, para cada 1,5 cm na régua, a gente tem aqui, ó, uma variação sempre de 5 em 5, sempre de 5 unidades. Isso significa que esse gráfico está correto. Não tem problema nenhum de construir esse gráfico, está certíssimo. Uma dúvida que eventualmente você possa ter é o seguinte, está vendo esse espaçamento aqui, ó? Eu vou construir a escala. Imagina que você tem o eixo Y aqui e você tem o eixo X aqui. Tá? Então, normalmente, a gente imagina este ponto como sendo zero. E aí, se você for olhar no eixo vertical, você tem zero, né, pensando na vertical. Zero aqui, o 2 aqui, o 4 aqui. Só que quando você pensa na horizontal, se você for seguir a escala da régua, você teria que ter uma coisa assim, ó. Cada tracinho não tem, não equivale a 5 unidades, então não teria que ser isso aqui. E aí, eventualmente, o meu gráfico só começa a partir do 20, tá? Então, você vai ter, vamos pôr o 30 aqui também. Você vai ter, por exemplo, se for um histograma, tá? Você vai ter uma coluninha aqui, aí você vai subir uma outra coluninha aqui no 30 e assim por diante. Então, você vai ter toda essa região aqui, que vai do eixo até a primeira coluna, essa região vai estar vazia. E aí fica meio esquisito, né? O gráfico começar só lá na frente, ter todo um espaço em branco. Então, o que, que normalmente se faz? Esse primeiro ponto aqui, que eu vou marcar de verde para vocês, ó, esse primeiro ponto, que é a partir desse ponto daqui para a direita, vai ter gráfico, tá? Vão existir essas coluninhas. Então, a partir desse ponto, eu tenho que ter escala. Eu tenho que ter o espaçamento certinho, lá de 1,5, 1,5, entre cada tracinho na régua, né, pensando na régua, e cada um dos tracinhos vai variar 5 unidades. Pega esse ponto verde e arrasta ele aqui para o começo, aleatoriamente, tá? Arbitrariamente, em qualquer lugar. Você pega esse ponto verde e joga ele para cá, em qualquer lugar. Então, esse 20 aqui, ele passa a ficar aqui. Então, se você olhar nesse espacinho aqui, do 0 até o 20, esse espaço, de fato, não tem escala. O que vai ter escala é daqui para frente. Isso não é um problema, isso está correto. Tá? Isso é muito comum justamente para você não ter esta área vazia, porque senão fica muito esquisito. Um gráfico que vai ter aqui, sei lá, de repente, dependendo dos valores, você vai ter 1 quilômetro aqui de espaço em branco para depois começar a construir coluna. Como que você vai construir esse gráfico? Não tem como, né? Então, você vai pegar a partir do primeiro ponto, vai marcar ele em qualquer lugar, e a partir desse primeiro ponto, aí sim você vai construindo a escala. Aí você vai pôr o 20, aí você vai pôr aqui o 25, aí você faz bonitinho na régua. Tá ok?